turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina. Eu espero que na medida que vocês forem assistindo o vídeo, façam as anotações de vocês daquilo que não ficou claro, as dúvidas que surgiu a partir do conteúdo, tá certo? Então vamos lá para mais uma aula da nossa disciplina, lembrando também que as dúvidas e a curiosidade é que move a ciência. E outro ponto para a gente destacar é que a gente vai ter nos nossos encontros os momentos para partilhar as dúvidas e o que consegue compreender a respeito de cada conteúdo, tá bom? Então vamos lá? Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começando nossa aula, né, turma do sexto ano, falando sobre a superfície e o interior do planeta. Você em algum momento já cavou um buraco na Terra por algum motivo? Se sim, quão fundo você conseguiu chegar nesse buraco? Agora compare olhar para o céu com olhar para o chão. E qual deles vocês já acham que é mais possível observar mais elementos constituintes? Se a gente for analisar, observar a parte interna do nosso planeta não é uma tarefa tão fácil, é uma atividade complexa. Por isso que os cientistas precisam adotar modos indiretos para observar e concluir o que está abaixo da crosta terrestre. Você já entrou numa caverna? Então, eu nunca entrei. Ela pode ser uma aventura, entrar na caverna pode ser uma aventura muito interessante, desde também que você esteja acompanhado com outras pessoas, um guia, por exemplo, que já conheça o lugar e também tem autorização para a exploração. E mesmo as cavernas sendo algumas delas bem profundas, elas ainda estão na parte da crosta terrestre e não na parte interna do nosso planeta. Então a gente pode concluir que é mais fácil a gente conhecer partes do universo do que propriamente chegar ao interior do nosso planeta, né? Então os vulcões é uma forma da gente conhecer o que existe no interior do nosso planeta por meio deles. Você já viu a imagem, conforme está apresentando aí na tela, o de um vulcão em erupção? Você sabe por que essa atividade vulcânica ela traz riscos às cidades próximas a ele? Então, os vulcões são como passagens entre o material que existe entre o interior do planeta e a superfície. Observando uma erupção vulcânica, a gente pode concluir que abaixo da crosta terrestre são encontrados materiais líquidos, por causa das temperaturas elevadas da parte interna do nosso planeta, que são chamados de magma, né? O magma, ele quando extravasa, né, chega à superfície do nosso planeta, ele leva outro nome que é a lava. Então a lava ela se resfria, endurece e pode formar outros tipos de rochas. E além disso, as erupções vulcânicas possibilitam observar que há muita pressão no interior do nosso planeta, pois a lava ela é jorrada pelo vulcão para a superfície. Você já ouviu falar em arqueologia? Então, a arqueologia é uma ciência que estuda populações e culturas humanas antigas. E graças a elas é que a gente obtém informações históricas de como as pessoas viviam. Mas você sabia que a arqueologia surgiu por causa de um vulcão? Então a gente vai ver aí a história dessa ciência por trás desse vulcão. Então, no início do século XVI, o arquiteto italiano Domenico Fontana, encarregado de cavar um túnel sobre a montanha do La Civita, que trouxesse água do rio Sarno para a cidade de Torre Annunziata, descobriu as ruínas de uma antiga cidade, que essa cidade levou o nome de Pompeia, era Pompeia, e havia sido destruída por conta de uma erupção vulcânica bem violenta no ano de 79 depois de Cristo, e as ruínas estavam recobertas por vários metros de depósitos vulcânicos. E as escavações arqueológicas de Pompeia permitiram que ele reconstituísse com bastante precisão a vida na antiguidade romana, a partir do plano da cidade, das casas, dos objetos utilizados no cotidiano dessas pessoas e também obras de arte.
Então, os arqueólogos conseguiram moldar em gesso, nas cinzas amontoadas, as cavidades deixadas pelos corpos de certas vítimas e reconstituir a posição delas nos últimos momentos que tiveram com vida. Então, a arqueologia, como disciplina, foi propriamente desenvolvida a partir da descoberta da cidade de Pompeia. E aí a gente tem a parte interna do nosso planeta, né? A estrutura dele, na forma interna, que a gente vai ver que a parte sólida da Terra é dividida em 3 camadas, que é a crosta, que é a parte mais externa, o manto, que vai ser a camada intermediária, e o núcleo, que é a parte interna. E essas camadas, elas não têm limites bem definidos, porque são divisões feitas apenas para termos uma ideia das diferenças que podem existir à medida que pesquisamos o interior da Terra, do nosso planeta. Se pudéssemos cortar um pedaço da Terra, é bem provável que veríamos algo bem parecido com uma figura do lado, que é uma representação simplificada do que as pesquisas científicas indicam existir no interior do nosso planeta. Um aspecto importante de se entender é que o que situamos como baixo ou acima, à medida que discutimos as posições que estão as camadas, né? As posições que estão mais no centro da Terra, a gente dizemos que está mais abaixo. Nossa referência, portanto, o centro do nosso planeta. Mais próximo do centro da Terra significa mais abaixo. E quanto mais longe desse centro, fica acima. Abaixo da superfície da Terra, temos, da superfície, depois da crosta, encontramos um manto, que se divide em 2 partes, manto superior e manto inferior, e até o momento não conseguimos acessar essa camada devido à espessura da crosta terrestre. Então, não é só por conta da parte interna em si que a gente não consegue chegar, né? A parte externa, ela é bem extensa e não permite, né? Ainda não permitiu. Ainda mais abaixo encontramos outra camada, que é o núcleo da Terra, que também é dividido em 2 partes, que é o núcleo externo e o núcleo interno. E o núcleo é a camada mais profunda do nosso planeta. Mesmo que os limites entre cada camada não sejam bem definidos, podemos representar o interior do planeta por meio da imagem que está aí do lado direito da tela de vocês, que aí a gente pode fazer a observação que nelas estão indicadas as distâncias das camadas até o centro do núcleo, do centro da Terra. Este esquema é uma simplificação para você ter aí uma ideia das distâncias médias das camadas e superfície da Terra. É importante ficar claro que não podemos visitar essas regiões mais profundas da Terra. As informações que temos sobre esses lugares são obtidas de maneira indireta e o que veremos mais adiante no próximo capítulo, né? Durante o capítulo a gente vai estar vendo isso, não no próximo capítulo, no caso, nesse capítulo mais adiante. Então, aí a gente tem as características das camadas da Terra. A crosta, ela tem aproximadamente entre 30 e 70 quilômetros de espessura nas regiões continentais, isto é, onde estão os continentes, e entre 5 a 10 quilômetros sobre os oceanos. Por ser a camada mais superficial, é a única camada realmente conhecida, onde encontramos os relevos e seres vivos que conhecemos. Ela é formada por rochas e na sua parte continental encontramos o solo. O manto, ele está abaixo da crosta e nele a gente vai encontrar as suas camadas, o manto superior e o manto inferior. Abaixo do manto inferior vai estar... O manto inferior, no caso, ele é bem maior do que o manto superior. E nele a gente vai encontrar rochas derretidas e rochas sólidas. Ele tem cerca aí de 2.900 km de espessura. E quanto mais profunda é a região do manto, maior também é a sua temperatura. Pode chegar aí a 3.000 graus Celsius. E nessas regiões encontramos o magma, que é formado por rochas derretidas. Então, quando esse magma chega à superfície pelos vulcões, ele recebe o nome de lava, como é que a gente está vendo aqui. Eu esqueci de colocar nesse slide, gente, perdão. Que aí vem falando realmente do manto. E a gente tem um núcleo,
que ainda vai estar mais abaixo do manto inferior, que é o núcleo. Ele também vai ser dividido em núcleo interno e externo. O núcleo externo, ele é líquido e a gente encontrar em uma em média de temperatura de 4.000 graus Celsius, e a parte mais interna, né, o núcleo interno, ele é sólido, pode ter uma temperatura que pode passar de 5.000 graus Celsius, e a pressão no núcleo interno é muito grande. E a sua constituição, ela é totalmente sólida por conta da questão dele ser feito por ferro e níquel. E aqui a gente tem a exploração subterrânea, que, como vimos, as pressões e as temperaturas são muito elevadas nas camadas mais profundas e possibilitam uma viagem ao centro da Terra. O que a gente conseguiu até o momento foi fazer perfurações que chega aí a cerca de 12.000 metros de profundidade apenas para fins de pesquisas. E o mais profundo que o ser humano conseguiu chegar foi a 4.000 metros na mina de ouro de Marmopeng, na África do Sul. No momento, tem um ponto mais abaixo que a temperatura interna pode chegar a 66 graus e precisa ser resfriada por meio de aparelhos artificialmente. E para fins de exploração do petróleo, a Petrobras já atingiu a profundidade recorde de 6.060 metros do pré-sal. Então, é uma área que, se a gente for analisar, que atingiu um recorde nesse quesito. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Estou acelerada, né? Acho que vocês perceberam no vídeo, na minha tonalidade de voz. Mas eu espero que vocês tenham compreendido, e caso de dúvidas, vocês já sabem. Agora, foco na atividade.